No Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, tem uma história que me deixa muito intrigado. É a história onde Pedro anda por sobre as águas. E é muito louco porque está acontecendo uma tempestade, o vento está soprando, né? Os discípulos estão desesperados e de repente Jesus vem andando por sobre as águas. Naquele momento, Pedro vê Jesus né, os discípulos eles ficam morrendo de medo, pensando que é um fantasma. Então Jesus diz: Ei, tem de bom ânimo, não tenham medo, sou eu. E naquele momento Pedro, do jeito que ele diz: Jesus, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. E sabe, Pedro ele não apenas acredita, ele não apenas crê que quem está ali na frente deles é o próprio Cristo, mas ele anda em fé, ele toma uma atitude de fé, ele decide caminhar em fé juntamente com Cristo. Ele diz: se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo por sobre as águas. E só que tem um momento que a situação fica um pouco complicada, e esse momento é quando Pedro começa a afundar. E eu te pergunto, quando Pedro começou a afundar? Quanto foi que nós começamos a afundar? E sabe, a resposta está na própria palavra, e ela diz que é quando Pedro começa a olhar para a tempestade. Ou seja, Pedro ele começa a afundar quando ele tira os olhos de Cristo e começa a olhar para as outras coisas, para a tempestade, quando ele se distrai. Cristo é o próprio Deus encarnado na frente dele, mas mesmo assim ele consegue se distrair. Ele olha para as circunstâncias, ele olha para a tempestade, ele olha para si mesmo e percebe a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua fragilidade, a sua impotência. E diante disso ele começa a afundar, sabe? Ele se esquece de que ele só está ali, que ele só chegou até onde ele está naquele momento porque a graça de Deus o sustentou, porque Jesus o trouxe até ali. Eu não sei você, mas muitas das vezes nós esquecemos, nós achamos que é pela nossa própria força, sabe? Naquele momento Pedro é como se ele achasse que a sua justiça própria o levou até ali, e é justamente por isso que afundamos, porque nós esquecemos que não somos suficientes, mas sim que Jesus é suficiente e que Ele nos sustenta, é a sua graça que nos sustenta. Mas sabe, eu acho extraordinário que no momento em que Pedro está afundando, ele clama por Jesus: Jesus, Senhor, salva-me, me socorre, eu preciso, eu careço de Ti. E é justamente quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas debilidades, que Cristo, a Sua graça opera em nós, e ela se mostra suficiente em nós para salvação, para libertação, para nos curar, sabe? É justamente naquele momento em que Pedro percebe que ele não consegue pelo seu próprio esforço, que ele não consegue sozinho, que ele clama, ele grita pela graça, ele grita por Cristo, ele grita por salvação. É justamente nesse momento que a graça vem, que Cristo pega ele pela mão e levanta, sabe? Nós precisamos perceber a nossa fragilidade, o nosso erro, que nós não somos suficientes, e só então a graça de Deus poderá operar em nós. Por isso eu digo para você nesse momento que talvez você esteja afundando, talvez, sei lá, você esteja molhado, úmido, gotejando, não sei qual é a sua situação, se, sabe, foi uma queda feia, ou qual momento você está passando, mas eu digo para você que a graça de Cristo ela é suficiente para te salvar. A graça de Cristo ela é suficiente para te libertar. Somente o Evangelho pode operar em você, você pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio suor, pelo seu próprio mérito, justiça própria, você não consegue se salvar. Nós precisamos, nós carecemos da graça de Cristo. E sabe, Jesus ele quando pega Pedro pela mão e ergue, levanta Pedro, e Pedro agora, né, já não está mais se afogando, não está mais afundando, mas ele olha de volta para Cristo. E Jesus pergunta: ei, homem de pouca fé, por que você duvidou? Na verdade o que Jesus está dizendo aí: por que você duvidou da minha graça?
E porque você duvidou de mim, que eu cuido de você, que eu te sustento, você esqueceu de que eu é que te trouxe até aqui. Sabe, o nosso maior desafio é crer no Evangelho. Sabe, o nosso maior desafio não é a nossa devoção, não é a nossa vida de oração, não é nem mesmo a nossa santidade, mas é de fato crer, acreditar no Evangelho de fato. Sabe, acreditar que o Evangelho é poderoso, ele é eficaz, ele pode operar em mim essa obra da salvação. Porque por várias vezes a gente está caminhando, sabe, olhando para Cristo na graça, no Evangelho, crendo no Evangelho, andando de fato em santidade, mas né, o orgulho toma o nosso coração, a justiça própria, a gente acha que, começa a achar que é pelo nosso mérito que a gente é bom, a gente se esquece muitas das vezes o quão ruim nós somos, e é justamente aí que nós caímos, quando achamos que é pela nossa força, pelo nosso mérito, mas nós precisamos lembrar, entender e perceber e confiar que é a graça de Cristo, que a graça de Cristo ela nos basta. Nós precisamos confiar, acreditar de fato no Evangelho, que é Ele que fará por nós, que a sua mão nos sustenta, é a sua mão, a sua graça que nos segura, que nos salva quando estamos afogando, é a sua graça que nos faz permanecer de pé. Por isso, diante, seja lá qual for a sua situação, eu te aconselho a olhar para Cristo. Independente se você está andando, ou se você está afundando, ou se você já foi levantado de volta, sabe? Você estava se afogando e Jesus te salvou. Apenas não tire os seus olhos dele. Confie, adore-o, sabe? Porque os discípulos, quando eles, né, a tempestade vai embora, todos estão no barco diante de Jesus, a primeira coisa que eles fazem não é perguntar para Pedro como é que foi andar por sobre as águas, não é perguntar para ele o desespero dele quando ele estava afundando, não. A primeira coisa que eles fazem é adorar a Cristo, é desfrutar da presença de Jesus, de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador. Sabe, a gente precisa, no momento que a gente cai, que a gente afunda, a gente precisa direto correr para Jesus, porque Ele é o único que pode mudar a nossa situação, Ele é o único que pode nos salvar. E essa é a graça de afundar com Jesus nos braços dele. Porque naquele momento, naquela situação em que os discípulos estavam, aquela tempestade, ao meu ver, é muito mais seguro fora do barco com Jesus do que dentro do barco sem ele. Se nós afundarmos, a sua mão nos levantará, a sua mão nos sustentará. Então nós precisamos confiar em Jesus. Essa palavra que eu tinha para vocês. E é isso aí, fiquem com Deus. Falou, valeu. É nóis.